Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar aprendendo com a oração, nosso 22º encontro. E continuamos ainda com esta reflexão, meditação, contemplação a partir da oração dos Salmos. Então nós vamos olhar esses salmos penitenciais. Como a dor também, o pecado é uma experiência comum entre os seres humanos. Hoje não existe o costume de pedir perdão. Os salmistas nos ajudam a reeducar-nos nesta questão. Ao conduzir a consciência de ter pecado, o salmista faz uma experiência libertadora. No Salmo 32, versão hebraica, 31, versão grego-latina, no versículo 1, o salmista afirma: Feliz, bem-aventurado, aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. A experiência de ver que a dívida do pecado foi perdoada nos leva à leveza de nada mais dever, de estarmos isentos daquele peso, libertos daquele peso que pesa os ombros, a mente. O salmista, num determinado momento, pensa em poder acabar o seu íntimo tormento e confessa ter caído na ilusão. O mesmo Salmo 32, que nós acabamos de ver, versão hebraica 31, versão grego-latina, versículo 3. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam, o dia todo rugindo. Ele buscava a paz, fugindo de si mesmo e das próprias responsabilidades, e não conseguia encontrar a paz. No projeto humano, se ele buscar só o projeto humano, ele não encontra a paz interior. O salmista acrescentava neste Salmo 32, versão hebraica 31, versão grego-latina, capítulo 4, dizendo: Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ele pensava num Deus vingativo, mas, num determinado momento, se sente rodeado por um Deus na sua proximidade para com o pecador. E o salmista diz, no mesmo Salmo 32, 31, versículo 5: Confessei a ti o meu pecado, não te cobrir o meu delito. O pecador se sente atormentado e frustrado, e queria se esconder por detrás de desculpas, mas se descobre aquele a quem se pode abrir o coração e que está esperando ser invocado. O ser humano diante do erro tem a Deus a quem recorrer e encontrar a paz no perdão. Não deve o ser humano, em nenhum momento, fazer resistência à ação divina. Ele é chamado a procurar o perdão divino, se entregando confiante totalmente na misericórdia dele. O ser humano não pode ser cabeça dura. Não seja como cavalo ou jumento, que não compreendem nem rédea nem freio. Devem-se avançar para domá-los, sem que se aproximem de você. 2 salmos expressam o coração daqueles que acreditam na misericórdia de Deus e buscam nele o perdão. Nós temos o Salmo 130, versão hebraica, 129, versão grego-latina, e o Salmo 51, versão hebraica, 50, versão grego-latina. A experiência de paz de quem é perdoado. O peso que se tira das costas, a consciência de que Deus nos abre ao perdão, à reconciliação e a recomeçar de novo. Não se pode ter dúvida no perdão de Deus.
A dúvida é a contribuição da serpente para que nós não possamos acreditar no perdão e na misericórdia. Colocamos sempre uma atitude de resistência do lado de Deus. Isto não é verdade. Não podemos aceitar, como no livro do Gênesis, a tentação da serpente que coloca dúvida naquilo que Deus colocou para o ser humano. O Salmo 130, 129, no seu versículo 3 ao versículo 6, nos diz: Javé, se levas em conta as culpas, quem poderá resistir? Mas de ti vem o perdão, e assim infundes respeito. Minha alma espera em Javé, espera em sua palavra. Minha alma aguarda o Senhor, mais que os guardas a aurora. O salmista que se derrama diante de Deus e diz, Salmo 51, versão hebraica, 50, versão grego-latina, versículo 3. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga a minha culpa. O ato de ser perdoado faz do pecador ser arauto da bondade e perdão divino, como nós encontramos no Salmo 51, versão hebraica, 50, versão grego-latina, versículo 15. Vou ensinar teus caminhos aos culpados, e os pecadores voltarão para ti. O penitente se faz mensageiro de perdão, reconciliação e salvação. A natureza humana é pecadora. Carregamos a marca do pecado, nascemos no pecado, como diz o Salmo 51, 50, no versículo 7. Eis que eu nasci na culpa, e minha mãe já me concebeu pecador. Mas o fato de nascer pecador não se torna determinante. A pessoa pode mudar-se abrindo a graça quando reconhece sua iniquidade e reconhece a bondade divina. Salmo 51, versão hebraica, 50, versão grego-latina, no versículo 5 e 6. Porque eu reconheço a minha culpa, e o meu pecado está sempre à minha frente. Pequei contra ti, somente contra ti, praticando o que é mal aos teus olhos. A consciência humana pode estar entorpecida com o pecado que cega e não o faz perceber seu erro. Mas, em determinado momento, o ser humano redescobre a lucidez da vida e roga a Deus. Nós vemos aqui no Salmo 18, Salmo 19, versão hebraica, Salmo 18, versão grego-latina, no versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Ele é chamado a raciocinar de modo responsável e confiante contra a mente obtusa, fechada, cabeça dura e o fatalismo na sua vida. Preserva do orgulho o teu servo, diz o salmista, que o faz prepotente e autossuficiente, no caso, orgulho, para que o orgulho nunca o domine. Deste modo, serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Nós vemos no Salmo 19, versão hebraica, 18, versão grego-latina, versículo 14. Vamos iniciar nossa oração na humildade. Não vamos arranjar desculpas de pessoas, situação, como consequência daquilo que nós estamos vivendo. Vamos assumir a responsabilidade naquilo que nós estamos vivendo. Não vamos justificar nossos erros. Mas sejamos despidos diante de Deus, sem orgulho e arrogância, não contando vantagens, mas vendo a nossa miséria diante da misericórdia e sabendo que o que conta é a misericórdia divina, e o descobrir a nossa miséria nos faz crescer para caminhar para a misericórdia divina. Peçamos a graça da sabedoria
para bem rezar e nos ver diante de Deus, diante do que somos na verdade, e não escondidos em máscaras que falseiam a nossa própria realidade. Peçamos a graça do Espírito Santo e vamos passando e meditando versículos por versículos sem pressa. Então nós vamos propor como exercício 3 salmos. O Salmo 32, da versão hebraica, 31, da versão grego-latina. O segundo salmo, o Salmo 51, da versão hebraica, e Salmo 50, da versão grego-latina. E o Salmo 130, da versão hebraica, 129, da versão grego-latina. O exercício de oração, uma oração fecunda de bênçãos e graças. Procure um lugar tranquilo, não tenha pressa. A pressa faz parte da ansiedade. Vamos vencer essa ansiedade. Vamos estar totalmente na presença de Deus, nos colocar na presença dele e fazer nossa oração. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.